Oi, gente, eu sou Camila Tebaldi, professora de Biologia, e hoje a gente vai dar início ao estudo da evolução. A primeira coisa que a gente vai falar sobre evolução são as evidências evolutivas. A gente tem três principais evidências evolutivas, e a primeira que a gente vai falar hoje vai ser os fósseis. Os fósseis, eles são vestígios de materiais biológicos deixados por outros seres há milhões de anos atrás. Então, acontece de um osso, um dente ou fezes também podem se enquadrar como fósseis, eles vão sofrer situações específicas, eles dependem de condições específicas para existirem e eles vão persistir por longos anos. E essas condições específicas são a inviabilidade da decomposição, ou seja, esse material ele não pode passar pelo processo de decomposição por micro-organismos, porque ele precisa persistir por longos anos. E de soterramento. Então vai acontecer uma certa pressão atmosférica, alguma pressão em cima desse material, que ele vai ser fossilizado. Alguns dos exemplos que a gente tem são o molde, o contramolde, a mumificação, a petrificação e a impressão. O molde nada mais é do que uma rocha que ficou marcada pela presença de material orgânico que foi decomposto. Então, o que acontece? Vai acontecer o soterramento de algum material orgânico. Esse material orgânico vai se decompor, só que ele vai formar um molde, ele vai formar uma forma. E essa forma nada mais é do que o fóssil. Então, a gente tem uma evidência de que aquele material existiu. Vamos também ter outra situação, que é o contramolde, que é quando essas formas, igual do molde que a gente acabou de falar, ela vai ser impregnada por um outro tipo de material que vai formar a estrutura dessa forma. Então, é como se fosse uma forminha de gelo. O gelo seria o contramolde. Vamos ter também a mumificação. Nesse caso, não é aquela mumificação que a gente está acostumado a estudar em história. Seria mesmo a questão de, por exemplo, um mamute que ficou encapsulado dentro de um bloco de gelo. A gente também vai ter a petrificação, que é muito comum em troncos de árvores, que eles vão ser impregnados por materiais rochosos. E vamos ter também a impressão, que é quando acaba caindo algum animal, alguma estrutura anatômica, uma planta, uma folha, em cima de uma outra rocha, e ela vai realmente imprimir o seu formato em cima dessa rocha. Outro tipo de evidência evolutiva que a gente tem é a embriologia comparada, que analisa a semelhança embriológica entre animais evolutivamente próximos. Então, um exemplo disso é a comparação entre embriões de peixes, aves e mamíferos. Se a gente pegar a comparação deles, a gente vai ver que eles são muito parecidos na fase embriológica. E isso caracteriza uma evidência evolutiva, ou seja, em algum momento a gente teve uma estrutura muito parecida entre esses seres. E também a gente vai ter a anatomia comparada, que nada mais é do que a comparação de estruturas atômicas entre os seres. Aí a gente vai ter órgãos homólogos que possuem a mesma origem embriológica, mas por ocorrências evolutivas, eles acabam exercendo funções diferentes. Por exemplo, o braço de um humano, que serve para pinçar, serve para pegar coisas e etc. E a asa de um morcego, que elas possuem, se a gente for olhar embriologicamente, possuem a mesma origem, porém a asa do morcego serve para voar. E as mãos e os braços dos humanos não servem para voar, obviamente. E essa questão de mesma origem embriológica e funções evolutivas diferentes se caracteriza por uma divergência evolutiva, ou seja, em algum momento essas estruturas foram a mesma, mas por pressões evolutivas e por pressões seletivas, elas foram se diferenciando quanto à função. Contrariamente, a gente vai ter os órgãos análogos, que ele é o oposto dos homólogos. Os órgãos análogos possuem a mesma função, porém eles são de origem diferente. Aí é o processo inverso, é uma convergência evolutiva, ou seja, embriologicamente eles surgiram de estruturas muito diferentes, mas por questões de pressão evolutiva, por pressão ambiental, eles acabaram tendo como resultado uma função muito parecida, que é o caso, por exemplo, da asa de uma ave e a asa de um inseto. Elas possuem origens embriológicas extremamente distintas, porque são espécies distintas, eles não têm a mesma, a mesma estrutura
embriológica parecida, porém a função delas é a mesma, que serve para voar. E a gente também vai ter os órgãos vestigiais. Esses órgãos, eles são aqueles órgãos que eles provavelmente, há muito tempo atrás, eles possuíam uma função, porém, com as mudanças de hábitos e pressões seletivas, eles perderam a função principal que eles tinham, que é o caso do siso e dos nossos apêndices. Aí a gente vai ter também o outro assunto que a gente vai falar é sobre a evolução em si, que ele é um processo de transformação dos seres ao longo do tempo. Aí, essa ideia de evolução vê as espécies se modificando conforme o tempo. Então, elas estão constantemente em evolução, em modificação. E essa ideia de evolução se confronta com a ideia que era dominante até o século XVIII, que é a ideia de fixismo, que admitia que Deus ele criou os seres e esses seres se mantiveram imutáveis ao longo do tempo. Então, o cavalo nasceu como cavalo de milhões de anos atrás e ele continuou como cavalo. Aí veio o burrinho foi criado por Deus e desde então ele continua a mesma coisa. Ele não, o macaco, a mesma coisa. O macaco era o macaco desde sempre, o humano era o humano desde sempre. Então essa ideia é de que cada ser foi criado e se manteve inalterado. E isso se contrapõe com a ideia do evolucionismo. Aí, essas ideias de evolução, elas vão ter teorias para explicar. E a primeira dessas teorias vai ser o lamarckismo. O lamarckismo, ele vai ser uma, uma teoria que postula algumas leis e ela se baseia no transformismo, ou seja, ele considera que ao longo do tempo os seres eles se modificaram, então ele contraria a ideia de fixismo. Aí, o Lamarck ele vai postular duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A primeira lei do uso e desuso explica essa figurinha que a gente tem aqui embaixo, que é o principal exemplo. De tanto um ser usar um determinado órgão, uma determinada estrutura, ela acaba se desenvolvendo. Então, no caso da girafa, as girafas ancestrais elas possuíam, segundo Lamarck, um pescoço muito curto. De tanto elas esticarem esse pescoço para tentar alcançar as folhas das copas das árvores, esse pescoço foi crescendo, crescendo, crescendo. E isso gerou girafas de tamanho de pescoço grande. Em contrariedade, se um órgão não é usado, ele acaba, ou seja, ele entra em desuso, ele acaba atrofiando e sumindo. E essa lei de transmissão adquirida, de caracteres adquiridos, ela se conecta com essa lei de uso e desuso. Então, se uma girafa esticou o seu pescoço e ficou com o pescoço longo, ela vai transmitir essa característica que ela conseguiu desenvolver para os seus descendentes. Então, era essa ideia de Lamarck, que conforme a gente usasse ou não usasse as nossas estruturas anatômicas, elas iam ser repassadas aos nossos descendentes. E só para fazer um adendo, o Lamarck ele defende a geração espontânea. O que é a geração espontânea? É aquela teoria de Aristóteles que supunha que os seres podiam ser criados do nada, a partir de restos de comida, de substâncias que ficavam por muito tempo paradas, iam gerando seres a partir do nada. E Lamarck, apesar de ser um evolucionista, ele defendia a geração espontânea. E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai falar sobre as outras duas teorias que explicam a evolução. E hoje a gente vai ficar só com o Lamarck para ficar mais subdividido e ficar um pouco mais claro para vocês, ok? Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido.